Olá, eu sou a Sol, do canal Sol Zambelli, e hoje nós vamos continuar a nossa Metafísica da Saúde, psicossomática, medicina tradicional chinesa, e hoje nós vamos falar sobre a voz, certo? A voz. A voz é o som, é a expressão. Quando você grita com raiva, a gente sente na sua voz. Quando você está feliz, quando você está triste, enfim. A palavra tem o poder de transformação, porque ela possibilita uma série de mudanças na vida da própria pessoa e daqueles que estão à sua volta. Por outro lado, a palavra pode se tornar também um meio de destruição. O seu verbo pode construir ou destruir. Por isso que é uma grande responsabilidade a maneira como você vai usá-lo, certo? A voz é um veículo de manifestação do ser, a porta da expressão dos sentimentos e a assinatura dos nossos pensamentos, né? A palavra é um compromisso que assumimos perante os outros, porque nós verbalizamos, nós falamos, a gente expõe aquilo que está pensando, né? Embora os pensamentos tenham uma considerável força, a palavra tem o poder de realização do pensamento. Se for bem empregada, produz excelentes resultados. E do contrário, a mesma coisa. Sem que a gente preste muita atenção no que a gente fala, nós descobrimos que os sentimentos eles são expressos também dessa forma. As características da voz, elas apontam aspectos, a gente conhece a pessoa através do que ela fala, pelo som daquilo que ela está emitindo, daquilo que ela está dizendo, né? Então, por exemplo, tem algumas características. Quem fala muito não se ouve. Aquela pessoa que fala, ela tem dificuldade de ouvir a ela mesma, né? Então, essa é uma característica. O assunto mais abordado é exatamente o que ela mais precisa ouvir. Tem aquele que se cala, sufoca a sua voz interior, resiste em admitir os seus pensamentos. Tem a tonalidade da voz, que também vai refletir uma condição emocional. O tom varia de acordo com o estado de humor. Então, quando nós estamos motivados, a voz segue um compasso ritmado, harmonioso, é aquela coisa gostosa de ouvir, né? Quando nós estamos desanimados, a nossa voz atinge um timbre mais lento, né? Mais pesado. Quando nós estamos de bom humor e serenos, falamos pausadamente, numa altura suficiente para que os outros ouçam, e quando nós estamos agitados e ansiosos, nós falamos rápidos demais. Esse estado provoca também um aumento de volume de voz. Então, se você está ansioso, você está agitado, você vai falar mais e num tom de voz mais alto. O falar alto demais também demonstra agitação anterior, né? Anseio, necessidade de ser ouvido quando a pessoa grita. Pessoas têm esse comportamento, elas não se ouvem e nem prestam atenção em si mesmas e nem no que o outro está falando. Então, quem fala muito alto não se sente integrado ao meio. O aumento do volume da voz se torna um mecanismo usado para se destacar, para impor a sua presença. Não se sente respeitado, considerado e parte, então ele grita, né? Já aqueles que falam muito baixo, como se falassem para dentro, são oprimidos, eles sufocam seus sentimentos e não se expressam livremente. Um outro aspecto interessante é o timbre da voz, né? Existe o tom de voz agudo e grave, e ambos podem se observar importantes características da personalidade. A voz aguda é um reflexo da imaturidade, comum na pré-adolescência, podendo se estender até a fase adulta, caso a pessoa não amadureça, né? A voz grave reflete um amadurecimento da personalidade. É uma voz bem colocada, com força de expressão e normalmente pronunciada numa altura suficiente para ser ouvida, nem mais alto nem mais baixo. Existe um equilíbrio no volume na hora que você vai verbalizar alguma coisa. Características de pessoas mais centradas em si, que não demonstram dificuldades em se colocar diante dos outros. É aquela pessoa que tem uma ideia definida, que sabe falar, que sabe ouvir, né? A voz exageradamente grave demonstra um mecanismo de compensação. Olha que coisa interessante. Falar grosso é querer exercer um poder, né? Você falou grosso, tem até uma expressão, tá falando grosso, tá impondo a força, né? É um mecanismo de compensação de fatores de desigualdade, como a baixa estatura, sentimento de inferioridade e por aí vai. As mulheres com voz grossa sempre usaram esse recurso para impor sua autoridade, né? É a exemplo de uma menina criada com vários irmãos, que desde pequena precisou falar grosso para ser respeitada. Tudo isso são características.
Em suma, a liberdade de expressão é primordial para o bom funcionamento das cordas vocais e das nossas relações. As dificuldades de se expor geram acúmulo de energia na região da garganta. O seu chakra laríngeo, ele fica problemático, né? Porque a função dele é expor, verbalizar, cantar, gritar, se colocar através do som, através da voz. E se você não usa isso da maneira correta, vai começar a ter muita dor de garganta, aplicações na inflamação das cordas vocais e até mesmo calo, né? Enfim, a dificuldade de se expor gera esse acúmulo energético, né, produzindo uma sensação desagradável, um nó na garganta, por exemplo, como se estivessem bloqueados e não sejam solucionados e a pessoa não sente que vai conseguir falar e se expressar e ser ouvida e se fazer entender. Né? Uma pessoa vaidosa reprime seus sentimentos. A primeira parte do corpo a ser afetada pela emoção são as cordas vocais. Então, gente, o verbo é uma coisa muito importante. Ele expressa o conteúdo daquilo que você pensou, o tom da sua voz vai mostrar a sua emoção, o seu sentimento, como você está. Então, o verbo é divino. Por isso que é necessário que a gente saiba entender o outro através do tom de voz e não só através do que ele verbaliza, né? E permitir que o outro nos ouça e nos entenda através da nossa fala. Então, de repente, a maneira como você fala, só de você falar, você acolhe a pessoa. Ô, meu querido, nossa, isso é tão bom, né? Então, a fala, ela é uma ferramenta de expressão importantíssima. O seu verbo pode destruir ou construir. Então, use com sabedoria. Fale palavras que levem as pessoas a estar melhor, que demonstrem uma compreensão a respeito delas e do que elas estão vivendo. E principalmente, expresse, fale, verbalize aquilo que você sente, aquilo que você pensa, com educação, com respeito, mas nunca deixe de demonstrar aquilo que você pensa, porque é o modo de você permitir que as pessoas te conheçam, né? Então se expresse, fale, não tenha medo, não se sinta inseguro, fale tudo, grite, põe para fora, como diz o povo, certo? Então para hoje, meus queridos, é isso. Vamos lá, vamos cantar no banheiro, vamos puxar o fôlego e dar uns gritos compridos, fazer um... Exercício para o chakra laríngeo. Mais do que isso, cante no banheiro, que é muito bom, certo? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Vocês estão recebendo reiki agora durante esse vídeo e nos próximos 40 minutos. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like e durma em paz. Tchau.